Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-bijuteria. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lupa Nitius. A peça deste vídeo é este porta-bijuteria, uma peça super prática, compacta, útil e não é difícil de fazer. Tem espaço para brincos, anéis, pulseiras, colares, fica tudo organizadinho. É perfeito para aquelas situações onde você vai se trocar num salão, como formatura, casamento, ou mesmo para levar em viagens. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-bijuteria. Materiais utilizados. Para a parte externa, 35 por 25 centímetros no tecido estampado. Para a parte interna, fundo dos bolsos, 35 por 25 centímetros no tecido de poá e 35 por 25 centímetros na manta R2. Para o bolso inferior, 35 por 25 centímetros no tecido estampado. Para a tampa do bolso inferior, 14 por 12 centímetros no tecido de poá. Porta-brinco, 15 por 8 centímetros no tecido de poá. Porta-anel, 15 por 8 centímetros no tecido de poá. Plumante de enchimento para o porta-anel. Para os prendedores de colar, 8 por 6 centímetros 4 vezes no tecido de poá. Para as faixas de amarração, 20 por 8 centímetros 2 vezes no tecido de poá. 9 conjuntos de botão plástico de pressão. Passo a passo. Vou começar com a tampa do bolso inferior, no lado esquerdo. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar nos dois lados menores. O lado maior eu não costuro. Ficou assim. Corta os cantinhos para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto nestes 3 lados e uma costura de segurança para fechar a abertura. Essa costura de segurança tem que ser bem pertinho da borda do tecido. Ficou assim. Eu tô aqui com a parte interna, o fundo dos bolsos. Já uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. No lado esquerdo, eu vou fazer a marcação da tampa do bolso. Da borda de baixo, eu marco 14 centímetros. Da borda lateral esquerda, eu marco 2 centímetros. Posiciono a tampa direito com direito. Alinho a borda sem acabamento da tampa da marcação para cima, alinhando com a marcação dos 2 centímetros. Vou fazer uma costura de segurança bem pertinho da borda. Costurei. Abaixo a tampa. Vou fazer uma costura de 0,75 a 1 centímetro de margem de costura. Ficou assim. Essa última costura embute a borda sem acabamento da tampa. Tô com o tecido do bolso inferior. Eu tô usando só um tecido e depois eu divido ele em 2 bolsos. Dobro o tecido avesso com avesso. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Alinho o bolso com a parte interna pelas bordas inferior e laterais. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim.
Vou fazer os prendedores de colar. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar o lado maior e um dos lados menores, o outro eu não costuro. Vou fazer isso nos 4 prendedores. Ficou assim. Corta os cantinhos para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto nos 3 lados. Ficou assim. Vou costurar os prendedores na parte interna, na borda de cima, no lado direito. Vou fazer as marcações das metades, nos 2 lados maiores da parte interna. E eu já deixei marcado também nos 2 lados menores, que eu vou usar depois na hora de colocar as faixas de amarração. No lado direito, em cima, onde vão ficar os prendedores, eu vou marcar a metade da metade. Então, eu alinho a marcação da metade da peça com a borda lateral. E aí eu marco na dobra. A partir desta marcação, eu faço as marcações dos 4 prendedores. Eu alinho a marcação com alguma linha da minha base de corte. Assim fica mais fácil para você conseguir enxergar, mas você pode fazer essas marcações ou com régua ou com fita métrica. Cada quadradinho da base tem 1 centímetro. Eu vou marcar 0,75 centímetros para a direita da marcação. É um pouquinho menos que 1 centímetro. Posiciono um prendedor de colar alinhando com a marcação. Eu tô fazendo mais ou menos a olho, mas se você quiser, você pode marcar bem certinho com a régua. Faço a mesma coisa do lado esquerdo da marcação. Da lateral deste primeiro prendedor, eu marco 1,5 cm e alinho com o prendedor. Marco também 1,5 cm do prendedor no lado esquerdo. Alinho com o último prendedor. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou fazer o porta-anel e o porta-brinco. O começo é igual nos dois. A diferença é que o porta-anel eu vou colocar plumante e no porta-brinco não. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar uma ponta, o lado maior deixando 2 dedos para a técnica de abertura e a outra ponta. Costurei. Vim com a sobra de costura na abertura. Descosturo os pontinhos da abertura que estão com os pontos de maior comprimento da máquina. Corto os cantinhos para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada.
Vou fazer uma marcação a 2 centímetros das duas pontas. Vou fazer uma costura nessas linhas. Ficou assim. No porta-anel, eu vou colocar plumante. Não precisa colocar muito, até se colocar muito vai atrapalhar para fazer o pesponto final. Você pode fechar o porta-anel com pontinhos invisíveis à mão, que é um pouquinho mais fácil, ou um pesponto em toda a volta. Antes de fazer o pesponto, eu vou passar um pouquinho de cola de tecido para fechar a abertura. A manta dificulta um pouquinho para costurar a máquina, ela meio que empurra o pé calcador, então ajuda muito, a abertura já está fechada com a cola. Eles ficaram assim. Fiz as marcações dos botões tic-tac, bem no meio das pontinhas. Vou colocar os botões machos nessas marcações. Eu estou usando um agulhão para fazer os furos para colocar os botões. Agora eu vou fazer as marcações dos botões para prender estas peças que eu acabei de fazer. Eu vou fazer uma marcação bem livre, acomodando nos espaços. Primeiro é o porta-anel. Quando a gente fecha a peça, como aqui tem os porta-colar, vai ficar com muito volume. Então é melhor que o porta-anel, que também tem volume, fique para baixo e o porta-brinco fique para cima. Vou alinhar centralizando com a tampa, logo acima da tampa. Aperto os botões do porta-anel até marcar o tecido. Vou colocar os botões fêmeas. Alinho o porta-brinco com o porta-anel. A 1,5 cm da borda de cima.
Aperto os botões machos para marcar o tecido. Vou colocar os botões fêmeas nas marcações. Vou fazer as marcações dos botões nos porta-colar. A partir da ponta, eu marco 1,5 cm no meio do porta-colar. Vou colocar os botões machos nessas marcações. Das bordas de cima, eu marco 1 centímetro. Dobro o porta-colar até a borda encontrar com essa marcação de 1 centímetro. E aperto o botão até marcar o tecido. Vou colocar os botões fêmeas nessas marcações, pegando o porta-colar e o tecido e a manta da parte interna. Vou colocar o botão no bolso inferior, primeiro na tampa. Da borda de baixo, eu marco 2 centímetros, centralizando com o meio da tampa. Nessa marcação, eu vou colocar o botão macho. Eu coloco um marcador de tecido para fazer volume no bolso. Assim, eu consigo fechar o bolso, mesmo com volume dentro. Aperto o botão macho para marcar o tecido. Vou colocar o botão fêmea na marcação. E agora foram todos os botões. Aqui no meio, eu fiz duas marcações. Da metade, eu marco 1 centímetro para a direita e da metade, eu marco 1 centímetro para a esquerda. Essas duas costuras vão dividir o bolso inferior em dois e ainda vão ajudar a fazer a dobra da peça. Eu já vou deixar marcado agora, porque fica mais fácil, mas as costuras eu só vou fazer no final. Vou fazer as faixas de amarração. Eu gosto desse tipo de fecho em peças assim, porque dá para ir ajustando o fecho, dependendo se tem menos ou mais volume dentro da peça. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar no lado maior e em uma das pontas. Na outra ponta eu não costuro.
Ficou assim. Corta as pontinhas para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto nestes 3 lados. As faixas ficaram assim. Vou costurar as faixas à peça. Centralizo as faixas com as metades das laterais. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Prendo as sobras das faixas com alfinete pelo avesso. Vou fechar a peça. Posiciono parte externa e parte interna, direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou costurar toda a volta, deixando aqui embaixo uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. Reforço bem a costura dos cantinhos para poder refilar depois, bem pertinho da costura e não ficar com volume. Costurei. Corto os cantinhos. Vim com a sobra de tecido na abertura. Descosturo. Viro pro direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Ficou assim. Vou fazer essas 2 costuras. Além do que eu já falei, elas ainda vão ajudar a unir parte interna e parte externa. Vou fazer também um pesponto em toda a volta, o que já vai fechar a abertura.
ficou assim. E aqui a minha sugestão de uso. Uma peça sem grandes complicações para fazer, muito prática e que não faz volume. E aí, gostou desse modelo prático, compacto? No final do vídeo eu vou deixar o link de um modelo um pouco maior, com mais espaço. Deixa nos comentários qual é a sua opinião, se você gosta desses modelos menores ou se você gostaria que eu fizesse um outro modelo com mais espaço, com mais divisórias. Se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Bijuteria não, semi-joia, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Confere se está inscrita no canal, se ativou as notificações e se você puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu ou seja membro. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.